bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a uma, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para participar, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone em São Paulo, 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Bactéria, também conhecido como Roberto Martins Figueiredo. Dr. Bactéria, boa tarde. Boa tarde, nosso prazer. Mas acho que eu estou mais hoje para Dr. Vírus. Né? Eu peguei uma virose aqui, uma resfriada para variar, né? Nessa época do ano aqui, que nós vamos até falar, né, de doenças de inverno. Mas é um prazer estar com vocês aqui. Eu gostei muito da escolha do pessoal que veio para cá. O que é a microbiotécnica? A microbiotécnica é uma empresa, que é um laboratório que trabalha com análise de alimentos, análise de água, análise de assessoria, análise de área ambiental. Para muita coisa, no laboratório nosso, outros sócios, né? Mas que já tem quase 25 anos já. Também conosco o psiquiatra Dr. Flávio Falcone. Flávio, prazer tê-lo aqui. Prazer. Eu anuncio como psiquiatra, mas você chegou dizendo que era palhaço de circo. Isso, tenho uma vida dupla, de psiquiatra e palhaço. Na verdade, eu juntei as duas coisas no meu trabalho. E como é que consegue? O palhaço é uma forma que a gente tem de lidar com as nossas questões mais difíceis, né? Que são os nossos lados ridículos. E o psiquiatra cuida disso? Cuida disso também. Geralmente é exatamente isso que causa sofrimento. Quando a gente ri de um palhaço, geralmente a gente ri porque ele se deu mal, não porque ele se deu bem. Também conosco, nutricionista clínica, Andréia Raal. Andréia, prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Eu anunciei como nutricionista clínica, mas é nutricionista clínica e esportiva funcional e coaching. Exatamente, eu sou coach, nutricionista esportiva funcional e coach em qualidade de vida e compulsão alimentar. Compulsão alimentar? Exatamente. Depois você explica direitinho. Acho Com que certeza. Não tenho isso, não. Oftalmologista Dr. Tiago Prata. Prazer tê-lo aqui, Dr. Tiago. Prazer é meu, boa tarde, obrigado pelo convite. O que é a Sociedade Brasileira de Glaucoma? Parece que é uma pergunta fora do comum, mas esclarece o que é essa sociedade. Na verdade, a gente tem, quando a gente pensa em oftalmologia no Brasil, a gente tem um Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que seria a entidade maior, e afiliado ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, você tem uma série de outras entidades. No caso, a nossa, eu sou especialista em glaucoma, então a nossa, da Sociedade Brasileira de Glaucoma, é uma entidade que visa reunir a parte tanto acadêmica, a parte de ciências, relacionada à parte de pesquisa relacionada ao glaucoma. E eu acho que talvez a parte mais bacana seria voltada para a conscientização mesmo sobre a doença, que é uma coisa bem negligenciada, seja por médico e principalmente pela população em geral. Agora eu acrescento, porque disse que é uma pergunta que parece usual, mas é uma especialidade dentro da oftalmologia. A Andréia tem uma especialidade dentro da nutrição, não é? O Tiago, não, o Flávio, tem uma outra especialidade dentro da psiquiatria. O doutor Bactéria, biomédico, também avança numa... Então, essas especialidades, cada vez mais... eu não sei se pode facilitar para vocês, mas se pode dificultar para o paciente. Na verdade, para a gente facilita, na minha opinião... Na minha opinião, facilita porque, você tem uma ideia, antigamente o que se dizia, tem estudo disso, né? Que o conhecimento dobrava a cada 50 anos, né? Hoje é o oposto, né? O conhecimento dobra a cada 2 anos, então você não consegue se aprofundar em tudo. Então acho que o jeito de você... Infelizmente, você acaba sabendo mais sobre menos, mas eu acho que tanto para o médico quanto para quem vai se beneficiar desse serviço mais subespecializado, acaba sendo bom. No meu caso, eu fui transformado numa bactéria, né? Justamente pelo fato de trabalhar. Eu comecei na Record, depois da Record, quando eu entrei na Globo, aí o pessoal falava, puxa, vamos gravar com aquele que o pessoal não me conhecia na época, falava, vai aquele doutor, mas como é que ele chamava mesmo? O doutor que fala das bactérias, doutor Bactéria. Então, eu virei doutor Bactéria. Tanto que até outro dia me perguntaram, né, se eu fiz doutoramento, se era doutor. Eu falei, não sou doutor e também não sou uma bactéria, mas... Então,
Mas virou um personagem até simpático, aquele paizão, né? Aquele paizão que vive pegando no pé de todo mundo, mas que quer o bem de todo mundo. Então é uma coisa até legal. André, eu coloquei você aqui como nutricionista clínica e coaching, né? Isso. É um avanço nessa especialidade, como eu coloquei há instantes. Na realidade, não dá para a gente saber de tudo, né? E se a gente joga para todos os lados, a gente não foca em nenhum deles, né? Então, o meu foco, além de trabalhar como nutricionista, eu também dou assessoria em coaching, né? Eu sou uma coach em qualidade de vida e compulsão alimentar, né? Eu vejo que muitas pessoas, principalmente mulheres, sofrem de excessos alimentares, exagero mesmo, e não conseguem chegar nos seus objetivos, né? Nos seus objetivos mesmo de vida. Então, a alimentação, muitas vezes, ela acaba prejudicando o desenvolvimento da progressão dessa mulher, né? Então, eu trabalho especificamente com mulheres acima de 20 anos, né? E o coach te dá a possibilidade de atingir um maior número de pessoas, porque você não precisa estar frente a frente com aquela pessoa. Você pode fazer um trabalho em grupo, online, te dá a possibilidade de expandir a sua informação para um número muito maior de pessoas, que esse é o meu objetivo, né? Atingir o maior número de pessoas. Você diz online, nutricionista, a imagem de nutricionista é aquele que diz você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Aí online vai... Não. Na realidade, assim, nutrição é uma coisa... Nutricionista precisa ter o atendimento, tem que ser, é obrigatório ter atendimento presencial em consultório, né? O coaching, o trabalho de coaching, você não precisa estar frente a frente da pessoa. Você pode, através de um serviço online, um Skype, né, alguma outra ferramenta, você pode estar trabalhando dessa forma com a pessoa, porque como o meu objetivo é atingir o maior número de pessoas, então eu coloco muita coisa no Instagram, no Facebook, vou lançar o meu site na quarta-feira que vem, estou colocando bastante coisa no YouTube, então pessoas que não são de São Paulo, elas também podem se beneficiar do serviço de coach, que nada mais é que você ajudar essa pessoa a transformar a vida dela, né? A sair de um nível de sofrimento, de angústia, de não conseguir fazer alguma coisa em relação à sua vida, qualidade de vida, e partir para assim, subir, né? Elevar o seu nível aí de vida, de felicidade através da alimentação. Então, o coaching em qualidade de vida, ele não prescreve. Eu não posso prescrever o que ele vai comer, né? Eu vou nortear a vida dele. Algo a acrescentar? Bom, na minha parte, o palhaço já é uma atividade que começou nos anos 70 a ser utilizada dentro da medicina. Hoje em dia tem alguns grupos bem estabelecidos, como Doutores da Alegria, né, que trabalha com isso. E dentro da psiquiatria, o que eu consigo, através do palhaço, é fazer com que as pessoas aprendam a rir de si mesmo. Isso é uma coisa difícil, porque geralmente a gente dá muita importância para as coisas, mas quando a gente consegue rir de alguma coisa que para a gente é muito importante, isso geralmente causa um alívio. Então O ser humano é o único que faz piada de si próprio. Exatamente. É isso? É. Aí você consegue fazer rir de si próprio. É. Doutor Bactéria, que diferença tem o inverno com outras estações para as bactérias? Bom, para as bactérias é que elas conseguem ter Elas um espaço melhor, né? É que você vê só, vamos falar de gripe, resfriado, né? Os principais deles vêm da onde? Vêm da China. Né? Não é porque o vírusinho tem o olhinho puxado, né? A razão é que lá tem mais gente. Tem mais gente. E mais gente gera o quê? Ajuntamentos de pessoas. Então, no inverno, o pessoal parece que gosta de andar mais juntinho. O que é esse mais juntinho? Está dentro do ônibus, está frio, faz o quê? Primeira coisa que faz, fecha todas as janelas. Na sua casa, fecha tudo. Fala que o tempo está seco, faz o quê? Coloca um umidificador em casa, que é terrível isso daqui. Você aumenta a umidade na tua casa terrivelmente, então isso é bom para ácaros. Então, possibilita o quê? O contato que tem as pessoas aumenta a gripe, aumenta resfriado, que você não pega resfriado nem gripe, assim pelo espirro, estando mais de 1 metro da pessoa. Né? Então, para ela, se eu posso espirrar, eu posso passar para ela, para você nunca, pelo espirro, que toma mais de 1 metro de você.
Então, eu passo como? Pelo jeito que as pessoas têm de espirrar, né? O jeito correto é um lenço de papel, então, no famoso método Drácula, né? Que é como o Drácula usava a capa dele, né? Que ele fazia esse bonde também, né? Nessa área. Só que as pessoas gostam de espirrar, às vezes, por educação, pertence à educação, espirra na mão. Ou então faz aquele tubinho, que até agora eu não entendi porque o pessoal faz esse tubinho, parece que é para apontar para as pessoas. Aí espirra na mão e faz o que com isso? Depois cumprimenta o outro, e a pessoa põe a mão no rosto, aí vai passando a gripe, resfriado, vai passando para outro. No ajuntamento, você está no ônibus, a pessoa está menos de 1 metro da pessoa. Menos 1 metro, então espirra, então pode passar gripe, resfriado, então pode passar uma série de coisas. Meningite, conjuntivite, quer dizer, uma série de doenças que pode estar passando pelo conjunto. Então, não é que a bactéria gosta do frio, né? A bactéria ela aproveita que as pessoas estão próximas para passar uma para a outra. Não me convenceu, não, mas... Não, mas convenceu a bactéria. Que é importante. Este é o detalhe. Né? Exato, a bactéria está convencida. Quer dizer que no inverno os cuidados devem ser maiores também nessa área. Não tem. Outra coisa também, já que eu vou tentar te convencer, mas o que acontece é que no frio as pessoas... Não é questão de convencimento, não, as pessoas, já informou. não sei, mas as pessoas elas dão uma bobeada, sabe? E quando você está numa época do frio, principalmente nessa região do peito, assim, a pessoa pega uma lufada de ar, aquela famosa lufada de ar, o que acontece? Ela pega a baixa resistência, que é uma tentativa do organismo de tentar fazer uma homeotermia, né? Uma temperatura normal. Então, ela vai usar muita resistência dela, muita forma de energia para tentar aumentar a temperatura, o que não acontece tanto no verão. Então, essa modificação aqui diminui a resistência da pessoa. Então, junta a resistência, junta uma outra série de coisas. As pessoas, eu acho que até ela pode falar bastante bem, mas eu acho que a parte de nutrição também, eu acho que até piora no inverno, que a pessoa come muito mais calórica, não se alimenta tão bem, que mais senta para ver televisão, come um saco de pipoca, e acho que está alimentado. Então, diminui a alimentação, diminui a nutrição, diminui a resistência, dá mais condição para as bactérias ficarem uma mais próxima da outra, e isso gera o quê? Doença. Né? Convenceu? Bastante. Então tá bom. Mas, doutor Tiago, oftalmo, aliás, eu acho interessante nessa campanha que vocês realizam, idealizam, porque é dia de combate ao glaucoma. Normalmente a gente, não vou falar o nome de outros, mas normalmente dia do glaucoma. Sim, né? sim. Que maravilha, o glaucoma tem um dia. Não, mas é dia do combate ao glaucoma. Na verdade, a gente não é nem só um dia, vamos dizer assim, né? A gente está passando pela semana, coincidentemente, Semana Mundial de Combate ao Glaucoma. Você tem datas que variam de país para país, mas essa semana que tem sido adotada, vamos dizer assim, para combate à doença. E combater o glaucoma, por exemplo, o glaucoma não tem cura. Então é uma doença crônica, se você pensar em hipertensão arterial, diabetes, uma doença que não tem cura, que muitas vezes a primeira coisa que o paciente pergunta, que sintoma que dá? Normalmente nenhum. Então, ela não é uma doença rápida que te cega do dia para a noite, mas ela é bem silenciosa, que envolve o aumento da pressão dos olhos. Então, tem gente que nem sabe que tem pressão no olho. A medicina está aqui comigo. As pessoas associam a pressão arterial à pressão ocular, que não tem correlação, na verdade. Sim. Na verdade, você pode ser hipertensa arterial e ter a pressão ocular normal. Né? Então, você está falando pressão sanguínea, outra pressão do líquido que tem dentro do olho, que a gente não é lágrima também, né? Normalmente o paciente confunde com lágrima, mas eu lacrimejo bastante. Não tem nada a ver. É um líquido que tem lá dentro do olho e, na verdade, não dá sintoma nenhum. Não tem correlação com o grau, então eu não uso óculos, ele usa óculos e não quer dizer que ele tem mais propensão para glaucoma, não tem isso. Então a gente tem um grupo de risco, é mais comum em negro, é mais comum no idoso. Tem vários tipos de glaucoma, mas a forma mais comum é mais comum em negro, é mais comum em idoso, é mais comum eventualmente no diabético descompensado. Não dá para você sair triando a população inteira, por isso que a gente tenta informar os grupos de risco. Se você tem história de glaucoma na família, aumenta umas 6, 8 vezes a chance de ter. O senhor disse que não tem sintomas, né? Não. Doença silenciosa. Não. Mas como eu sei que eu devo procurar o Dr. Tiago, porque a situação não é questão de miopia, presbiopia, no nosso caso, verdade, já é presbiopia. Miopia já ficou com o doutor. Eu tô ali no limite. Mas a sorte é que assim, a doença ela é muito pouco prevalente nos jovens e em criança. Tem uma ideia para recém-nascido, para bebê, é 1 para cada 12 mil. Se você pegar no idoso, já passa de 10% da população, acima de 80 anos. População geral, 3% mais ou menos. Então é muito pouco prevalente em quem não vai ao médico. A partir dos 40, graças a Deus, tem a presbiopia. Então você começa a esticar o braço para ler, esticar o braço, uma hora não tem mais braço que
que te ajude, você vai no oftalmo. E aí a hora do oftalmologista não só te avaliar o teu grau. Chegar em 5 minutos, te passar um óculos para perto, você sai enxergando com aquela sensação de, ok, problema resolvido. Essa é a hora de medir a pressão, fazer o fundo de olho. E é um exame de 5 minutos que você consegue detectar ou afastar o glaucoma. E aí, tratando desde o começo, o curso da doença é muito mais tranquilo. Você diz que não tem cura? Não tem cura. Então, não tem nenhum colírio, cirurgia que cure a doença. Na verdade, você vê às vezes o paciente usou o colírio por 1 ano, ele volta 5 anos depois, você fala, pô, você não está usando colírio, você sumiu. Eu falo, não, mas não tratei, não curei. Não. Então, o colírio, como eu dei o exemplo do diabetes, você fica com diabetes compensado desde que você faça a tua dieta, você tome, enfim, se você usa insulina, não usa hipoglicemiante ou não. Se você parar, o teu nível glicêmico altera novamente. É a mesma coisa no glaucoma, só que não te dá alerta. Então, a pressão normal do olho é na faixa de 15, 14. Se ela tiver 30, você não sente nada. Ela pode dobrar, e todo dia você está perdendo um pouquinho da visão sem perceber. Você vai perceber numa fase muito tardia no glaucoma. Começa a bater o retrovisor do carro, a deixar o ombro no batente da porta. E realmente, além de não ter cura, tudo que você perdeu não é recuperável. Tem algum sintoma específico? Por exemplo, uma colega nossa aqui reclamando que começou a ficar com a vista turva. Sim. Aí não era mais turva, era tudo escuro. Tem algum sintoma, alguma coisa assim, além de bater o ombro no portal? Assim, o tipo menos comum de glaucoma, que a gente divide glaucoma, tem uns 40 tipos, tá? Que complica a história. Mas o mais comum, eu te falei, normalmente não dá sintoma. Tá? Infelizmente, não dá olho vermelho, não dá dor. Senão era ótimo, todo mundo fazia diagnóstico. Tanto o médico ia perceber, quanto o paciente ia procurar mais o médico. Mas tem uma forma aguda de glaucoma que pode te levar até para pronto-socorro. Ou seja, é uma elevação bem alta da pressão, para mais de 40, 50, que é mais comum em mulher, é mais comum em hipermétrope, que é o oposto do míope. Sim. E que aí pode ser precipitado por uso de medicação. Você falar, uma senhora tem incontinência urinária, o médico passou para ela remédio para incontinência, algum anticolinérgico lá. E ela pode entrar em crise, aí realmente é crise aguda. Aí dá ânsia de vômito, náusea, muita dor de cabeça. Mas glaucoma cega? Glaucoma cega. A principal causa de cegueira irreversível no mundo é glaucoma. Irreversível. Tem causas de cegueira contornáveis. Das não contornáveis, das não reversíveis, o glaucoma é principal no mundo. Tá? Mas eu nunca sei quando eu tenho glaucoma, a não ser que eu procure. Você pode ter e não sabe. Eu acho que tem que fazer uma rotina, né? Você não concorda? Fazer uma rotina. Qual seria a periodicidade? Para médico é uma vez ou 2 vezes por ano, né? Acima de 40 anos, 1 vez por ano. O problema é que, assim, o que é triste, às vezes, muitas vezes, ou o paciente não tem acesso. Então, você pegar nos Estados Unidos, metade dos pacientes recém-diagnosticados não sabiam que tinha doença. Então, você pega estudo populacional, metade dos pacientes não estão diagnosticados. O convênio cobre? O convênio cobre esses exames? Cobre. Mas não cobre em exame periódico? Cobre. O problema é não realizar pelo esquema de atendimento. Então, você está lá no convênio, você atende o paciente a cada 15 minutos, no SUS a cada 5 minutos. Não dá para fazer fundo de olho, medir pressão. Então, às vezes o paciente chega lá para você com... Pelo dedo. Não dá. O paciente chega para você com 10 óculos, ele passa no oftalmo há 20 anos, você conta para ele que ele está com glaucoma avançado. Aí ele fala, ninguém poderia ter visto? Poderia. Né? E tudo aquilo que já não foi visto... Um outro problema bem comum nos dias de hoje. As pessoas, o doutor Bactéria falou sobre convênio, né? Mas como é que é o termo? É optometrista, é isso? Optometrista, sim. Outra... As óticas hoje colocam à disposição o optometrista. E eu fico preocupado que as pessoas já não procuram oftalmo para saber se o braço está curto ou não. Então, vou direto na ótica, tem lá, fazemos exame, é comum, qualquer... Exame de vista. Fazemos exame de vista. Na ótica, a placa é essa, fazemos exame de vista. Exame de vista. Ele não te cobra, inclusive, o exame de vista. Né? Não há nem esse detalhe, mas o como é que é o optometrista? Optometrista, está certinho. Então. Ele não substitui um oftalmo, um exame de um oftalmo. Então, na verdade, funciona assim. A optometria é uma outra área, é uma parte de ser um técnico em oftalmologia, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, se não me engano, tem uma faculdade no Sul, né, e teve gente formada. E aqui tem uma discussão política enorme. Assim. Aí eu tenho uma opinião pessoal, tenho a opinião da sociedade de classe, enfim. Aí seria uma profissão brigando contra a outra.
Mas Os conselhos, né? em outros países, eventualmente, isso está regulamentado. Eu não estou nem abordando Sim. qualquer animosidade Ah, que sim, possa sim, sim. existir de uma profissão para outra. É mais o Mas fato eu do exame em si. vejo a desinformação das pessoas, que ao invés de procurá-lo como oftalmologista, vejo lá na placa, lá na ótica que eu passo costumeiramente, é exame de vista. Né? Sim. Fazemos o exame de vista de graça. Seria De alguma coisa que o pessoal de fazia grátis, né? antigamente, que estava doente e era na farmácia, que tinha farmacêutico lá que já receitava, né? Um remédio para diarreia, remédio para não sei o quê. Eu entrei por esse lado da regulamentação, que é o seguinte, não tem problema nenhum você passar num técnico Você vai nos Estados Unidos, quem faz ultrassom de grávida é a enfermeira. Você vai na Inglaterra, quem faz injeção intraocular, às vezes, para tratar problema de retina, por exemplo, é a enfermeira. Então, são medidas de saúde pública. Mas você sabe que você está passando como enfermeira, que tem aquela limitação para ir até ali. Você não se sente assistido. Ela fez a injeção, a outra fez o ultrassom, mas não é ela que vai ver o resultado do teu ultrassom e dar a conduta diagnóstica na tua gestação. Aqui, esse é o problema. Como não tem regulamentação, você não tem informação como paciente. Você foi lá na ótica, que é de graça. Pô, mais bacana ainda. Ele vai lá, mede o teu grau, em 3 minutos ele te dá teu grau, você que não está me enxergando, sai enxergando. E na maioria dos casos, resolve o problema. Agora eu estou falando de glaucoma, mas se você pensar, se é um diabético, que pode ter uma retinopatia diabética, pode ser catarata, pode ser degeneração de mácula, pode ser uma série. Olho vermelho, pode ser tudo. Ele não tem condições de ver, né? e nem eventualmente direito a ver. O problema é você entrar na optometria, mas sendo super honesto, se você pegar teu carro, pegar uma dessas ruas mais para o centro e for nessas óticas, tem médico lá dentro, não tem só optometrista. Então é uma coisa mais complicada. A gente sabe, tem médico lá dentro, trabalhando como se fosse um optometrista. Porque a partir do momento que o médico se sujeita a trabalhar para fazer um exame de grau em 5 minutos, no fundo de uma ótica, sem receber por isso, eu não sei nem se recebe, e todo ganho em cima de óculos, essas coisas, Veja bem. A minha preocupação é com relação à desinformação. Eu, por exemplo, não tenho a mínima informação que você está falando aí para mim. Eu desconheço. Né? Da mesma forma que se eu perguntar para a Andréia sobre nutrientes, ela como nutricionista, ela me dá todas as informações que eu nem sei, porque eu como banana e chupo laranja. Mas ela sabe. É bom. É gostoso. Não, mas nós não temos essa informação. Nós não temos isso. Não estudamos para isso. Né? Esse é o detalhe. E às vezes a desinformação que ocasiona o pavor, né? Igual estava da H1N1, né? Que a própria, vou falar mal, não estou falando mal da mídia, não. A mídia tem a responsabilidade de informar. Mas essa contagem de mortes que é feito, morreu mais um no Paraná, morreu mais 2 no Amazonas, morreu mais não sei o quê. Então você liga, você abre a sua internet todo dia, você acha que, nossa, meu Deus do céu, é uma epidemia que vai matar todo mundo. E o grau de mortalidade do H1N1 é de 1 a 4%. Se você vai comparar com a pneumonia, que é de 90% para cima de 60 anos, é um absurdo, né? Sim. Então, a falta de informação é que gera pavor. Mas eu entendi o teu ponto. Eu entendi eu acho que é mais de um problema que você viu, né? O paciente não tem essa informação. Por exemplo, hoje a sociedade, como é o dia de combate ao glaucoma, a gente conseguiu, mais uma vez, a gente vai iluminar o Cristo Redentor da cor da sociedade de glaucoma, vai ter uma missa. Então, é uma tentativa de divulgar. Mas não é uma doença que tem muito ibope, porque ela não... Diferente. Você não morre, não é aguda, o olho não fica vermelho. Então, às vezes, o paciente fica mais preocupado se o olho está vermelho, se o cílio está grande, se a pálpebra está caída, do que você fala do glaucoma, passa meio... Então, são vários fatores que eu acho que contribuem. Estou falando no Brasil, mas mesmo país desenvolvido, você tem esse problema. Né? Então, acho que é uma... Ok. Nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, como toda quarta-feira. Dr. Letísio, cirurgião plástico. Boa tarde, Dr. Letísio. Boa tarde, Jacopé. Tudo em ordem? Tudo bem. Dr. Letísio, eu gostaria de abordar com o senhor hoje cirurgia reparadora. Existem vários tipos de cirurgias plásticas reparadoras, como em caso de acidentes, queimaduras, doenças, como é o caso do câncer de mama. Como são essas cirurgias, cuidados, recomendações, doutor Letísio? Olha, Jacopé, a cirurgia reparadora, ela tem um âmbito muito grande, Jacopé, muito grande. A cirurgia plástica, ela é uma das especialidades mais amplas que nós temos. Porque, como você falou, você tem a cirurgia reparadora, que é o queimado, por exemplo. O queimado tem uma especialidade da cirurgia, uma subespecialidade da cirurgia plástica, que são os cirurgiões de queimados.
Então, tem serviços especializados apenas em queimadura. Então, que você tem todo o tratamento. Nós não estamos falando daquela queimadurinha doméstica, que a pessoa queima um pedacinho. Não, são queimaduras grandes, que podem ser até domésticas, que a pessoa queima 30%, 40%, 50%, 60% da área corpórea. Então, você tem toda uma equipe especializada em nutrição parenteral, em nutrição enteral, para que a pessoa sobreviva. Que o grande problema do queimado é a desidratação, porque ele perde eletrólitos, ele perde uma série de coisas pela área lesada. E essa regeneração é muito complicada, porque cada um regenera de uma maneira, cada um de uma forma. E atualmente até a cirurgia plástica, a parte da estética, está melhorando, porque a enxertia gordurosa facilita muito a regeneração do tecido queimado. Você fazer curativo com gordura do próprio paciente. É muito interessante isso, a regeneração é muito mais rápida. Você tem a parte da crâniofacial, que trata dos traumatismos cranianos e das síndromes, Tricher-Collins, Cruzon, Apert. São crianças que nascem com síndromes, que têm cirurgias enormes, cirurgias que envolvem neurocirurgião, otorrino, oftalmo, cirurgia plástica, tudo para você tentar repor essa criança numa sociedade, numa naturalidade melhor possível. E você tem os traumas por acidentes, os traumas por agressões físicas. Então, as crianças que nascem com lábio leporino. Então, Zancopé, a cirurgia plástica reparadora é muito maior que a cirurgia plástica estética que está na mídia. A cirurgia plástica estética é apenas um capítulo da cirurgia plástica. Então, atualmente, você vê na mídia, o que é cirurgia plástica? É colocar prótese, fazer nariz, fazer... Não é, Zancopé. A cirurgia reparadora é muito maior e é muito mais interessante. Doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, saúde e paz para todos aí, Zancopé. Um abraço. Gente que Fala retornará em instantes. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%.
E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook, /programa Gente que Fala. Conosco hoje o biomédico Dr. Bactéria, Dr. Roberto Martins Figueiredo, a nutricionista clínica e esportiva funcional Andréa Raal, o psiquiatra artista circense Flávio Falcone, o oftalmologista Tiago Prata, que é diretor da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Flávio, a gente começou e você... Eu sou palhaço. É verdade. Muito simpático com a sua apresentação. Hoje é comum que a gente tenha esse tipo de atividade bem próxima da medicina. Sim. Até que ponto é possível isso? Olha, eu acredito que, como em tudo na vida, um cuidado que a gente deve ter. O palhaço ele é uma profissão, né? E é uma profissão difícil. Não é fácil, porque o palhaço ele não é um personagem. Ele é você mesmo expondo o seu lado ridículo. Por isso que é muito difícil você conseguir fazer rir e ser palhaço. Então, o cuidado que deve ter é das pessoas que vão trabalhar com isso em hospital, elas saberem o que elas estão fazendo, porque o que mais tem, na verdade, são pessoas bem intencionadas, só que não conhecem a técnica dessa profissão e vão lá e colocam só o nariz e interagem com os pacientes. Esse é uma consequência que existiu, vamos dizer assim. Quando a gente... espetáculo circense aborda a violência, o uso excessivo do álcool. Como é que a gente faz a relação disso? Porque é para o bem, né? Sim. O uso excessivo do álcool, então, esse é um a trabalho... gente não precisa nem analisar, está aí às vistas de todo mundo. Esse é um trabalho que eu estou realizando desde o ano passado, que eu recebi um convite da Pró-Reitoria da Unesp, por conta de muitos casos de abuso de álcool e consequências graves, inclusive óbito, entre alunos da universidade, e uma outra consequência que é mais grave ainda, que não é incomum, né? Ela não é falada, mas ela não é incomum, que é o caso de estupro entre alunos nas festas. Isso é um problema assim, que chegou num nível que a universidade não teve mais como não falar sobre isso. E eles me convidaram para desenvolver um programa de prevenção. Através do riso você consegue Através atingir do riso. esse problema? Pois é. Os diretores todos ficam muito impressionados. É uma atividade que dura 3 horas e os alunos geralmente pedem mais. E por que isso funciona? Porque, na verdade, o que eu estou falando para os alunos utilizando o princípio da redução de danos, porque é impossível chegar lá e falar não bebam, eles vão continuar bebendo. Então, o que a gente pode fazer é levar informação. Tem algum texto breve que você possa
trazer para a gente agora? É tudo improvisado, na verdade. Mas você não trouxe nenhum improviso escrito? Eu posso fazer um improviso. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas não sabem é que o álcool pode matar. Se você ingerir uma quantidade de álcool acima de um nível no seu sangue, você pode vir a óbito. E na Unesp aconteceu um caso no começo do ano passado de uma brincadeira, de uma gincana universitária, em que o menino bebia 50 ml de vodka por minuto. E ele atingiu um nível sérico acima da dose letal, mais de 2 vezes, na verdade, acima da dose letal, e ele chegou no hospital morto. Então, isso é uma disputa comum hoje em dia nas provas de resistência entre alunos, não é isso? É uma disputa comum e é um problema muito grave, porque a prevenção dentro da medicina é uma área que nós médicos sabemos muito que ela precisa acontecer, mas ela não acontece por uma questão política, geralmente. Quando como é que você consegue que as pessoas tenham consciência disso? Através porque o que acontece? Quando você bebe, você libera isso quimicamente, né, organicamente no seu corpo, algumas áreas do seu cérebro, e você se permite fazer coisas que, quando você não está sob efeito de bebida, você faria. E uma das coisas que tem acontecido e que é muito grave dentro da universidade são o que a gente chama de condicionamentos machistas, que é o homem achar que as mulheres na festa estão ali para servi-lo. Então, o que geralmente acontece? O menino bebeu, a menina bebeu, ela chega numa hora que ela desmaia, e na cabeça do homem ele fala, bom, se ela estava me beijando, é porque ela queria ir até o fim comigo. E aí, geralmente, o que acontece é que ocorre uma cena que é o estupro, e que, por conta dos nossos condicionamentos machistas, a gente, às vezes, nem consegue entender que isso é um problema grave. Então, eu estou indo lá para mostrar o ridículo disso, em primeiro lugar. O ridículo disso que eu falo é o ridículo dos condicionamentos machistas, porque são condicionamentos. E o que a gente pode fazer é criar novos condicionamentos. E a minha técnica é utilizar o palhaço para abrir espaço, porque você precisa estar aberto a criar novos condicionamentos para isso ser possível. Então, eu uso o palhaço para abrir espaço nas pessoas e tentar criar novos condicionamentos, tentar fazer as pessoas entenderem... A receptividade de parte dos alunos para este método teu. Eu estou fazendo uma pesquisa junto com essas intervenções, sempre no final eles respondem um questionário online, e mais de 95% assim, acredita que essa ação é extremamente importante. E muitas histórias também das meninas que sofrem abuso dentro da universidade de várias formas. Mas não revelam. Revelam. O objetivo da palestra, na verdade, é fazer elas falarem. Então, sem o teu incentivo, elas não revelariam. Não revelariam. E aí chega uma hora que, por isso que demora tanto, por isso que demora 3 horas, porque é muita história, é muita coisa guardada. É isso. Você está fazendo na Unesp. Isso. Que é onde, recentemente, nós tivemos, ano passado, né? O ano passado. Ainda repercute, lamentavelmente. Sim. Foi uma ação em decorrência desse fato grave, né? Andréa Hall, a gente ouve sempre a informação de que as pessoas, quando iniciam uma dieta... Hoje não é bom é segunda-feira, né? Para a gente iniciar, depois de um feriado maravilhoso. Então, vamos aproveitar o feriado e iniciar uma nova dieta. Até que ponto a cor dos alimentos favorece uma dieta? Então, em relação à alimentação, quanto mais colorido, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Mas quanto mais colorido for o nosso prato... A gente sabe, mas a gente não faz. Então, aí eu já também vou chegar neste ponto. A cor dos alimentos, ela é fundamental, porque cada alimento, cada cor, ela tem um tipo de nutriente. Tem um tipo de antioxidante, um tipo de vitamina que vai ser bom para você, organicamente falando, né? Para ter mais energia, disposição e tudo mais. A questão é que hoje as pessoas elas estão muito ocupadas com outras coisas e acabam priorizando outras coisas a não ser a alimentação. Então, acabam consumindo pacotinhos, produtos industrializados. Mas é bem colorido aqueles pacotinhos. Dentro ele é bem branquinho, né? De uma cor assim, bem monotemática. Você chega na prateleira, o que tem de cor ali... E aí, o que acaba acontecendo? Essa pessoa, com vários outros fatores, acaba diminuindo a imunidade, a disposição dela
é muito baixa, não consegue ter ânimo para fazer as coisas do dia a dia, né? Se é uma pessoa que tem o desejo de diminuir peso, emagrecimento, fica muito mais difícil, né, se ela tem esse tipo de alimentação. Então, com uma alimentação equilibrada, eu sempre digo que a gente precisa consumir comida de verdade. E comer comida de verdade não é difícil, né? É o que você encontra. É comida que você compra, que é coisa simples. É chato, não é chato. Não, comida de verdade parece... Não, mas comida de verdade, tipo arroz, feijão, carne, uma salada, uma fruta, bom, legumes. Mas não é tão acessível, às vezes, não sei, André, não sei o que você acha, em termos de acessibilidade mesmo. É difícil, por exemplo, uma pessoa ir no supermercado, em vez dela comprar um pacotinho, ela comprar uma verdura, legumes, um frango, um peixe, né? Acessível A questão é que as pessoas, elas acabam colocando desculpas para não consumir, porque eu vou ter que fazer, porque hoje é difícil. Então, até para isso, hoje existe um ramo, uma gama de produtos que são saudáveis e que muitas vezes, olha, o supermercado mesmo que eu vou, ele já vende o frango desfiado, que eles lá no supermercado fizeram. Então, uma pessoa que mora sozinho, por exemplo, que não tem paciência, não gosta de cozinhar, ótimo, tem essa opção para ele. Tem a opção já das folhas, dos legumes já lavados, né? Então, coisas práticas e que são acessíveis, né? Então, eu acho que essa questão que é muito recorrente, né? Que é normal, final de semana, e vou chegar na segunda-feira, e aí eu vou começar a fazer dieta. Isso é um auto-engano, né? A gente acaba se enganando com essas coisas, mas eu acho que quando a gente tem foco, sabe o que realmente quer, tem um objetivo, a gente começa a parar de colocar desculpas, né? Porque segunda-feira é um bom dia para começar uma dieta. Eu sempre brinco com o paciente, eu falo assim, olha, que dia que é hoje? Hoje é sexta? Tá bom, vamos começar amanhã então, porque quebra paradigma, né? Quebra, começa no sábado, você fazer uma alimentação, de melhor qualidade. Aniversário. Mas então, fazer a alimentação de melhor qualidade não quer dizer que você vá só comer coisas saudáveis, por exemplo. Você pode tirar um dia para consumir o que você gosta, se é um doce, se é tomar um drink, se é comer uma comida diferente. É que as pessoas, hoje em dia, elas olham a alimentação como restrição, que eu não posso comer absolutamente nada. Então, o meu papel ao invés da restrição, é olhar para a alimentação de uma forma diferente. Mas o nome já não está errado quando você fala assim, o pessoal vai fazer um regime. Regime dá a ideia de uma coisa de restrição e não acho que exatamente. Então, é esse o trabalho, né? O nosso trabalho como formação também, né? Então, formador de opinião para isso, para ajudar essas pessoas a mudarem esse conceito. Doutor Bactéria, há instantes, quando nós iniciamos o bate-papo aqui no Gente que Fala... o bate-papo, né? Bate-papo. Iniciamos o bate-papo. O senhor fez uma referência a umidificador. Umidificadores. O doutor Tiago está curioso. É que ele falou que usou, né, Tiago? A gente estava conversando, então acho que seriam duas perguntas. Né? Pode responder junto. Uma em relação ao uso do umidificador. Você comentou também brevemente comigo, fora do ar, em relação ao ar-condicionado. Então, que é muito comum em casa hoje. Às vezes até um para compensar o outro. Né? O umidificador para compensar a secura do ar. Então, eu ia te perguntar o perigo disso aí. É claro que essa parte aqui ela deu um engano muito grande em relação às pessoas. Né? Que fala assim, que quando você fala de umidade ou não, você tem que falar na parte de fora da tua casa. Né? Que lá fora tem que estar seco. Tá? Porque está seco e não pode ficar seco. Tem que estar úmido. Por que tem que ficar úmido? Porque você tem pólen, tem terra, você tem poeira. Né? Então, se estiver úmido, se estiver chovendo, aquela poeira vai cair, você não vai respirar, você não vai ter alergia. A sua casa é limpa. Então, não precisa estar chovendo na tua casa para limpar o ar. Você já vai limpar. Então, na tua casa, e nós já fizemos um teste, por exemplo, nós já pegamos uma época do ano que estava 22 graus, lá 22% de umidade na parte externa, que é super seco. Nós fomos de dentro de uma casa, depois de uma noite, estava 70%. Por quê? Porque a pessoa perde umidade, os móveis perdem umidade, tudo perde umidade, então aumenta. Só que a pessoa acha que, como lá fora estava úmido, é bom, então vou fazer essa umidade para minha casa. Então eu vou colocar um umidificador, vou colocar uma toalha molhada dentro do meu quarto, vou colocar uma bacia com água, e o meu filho vai dormir, quer dizer, você vai criar uma floresta amazônica dentro do seu quarto, você está achando que o teu filho é uma samambaia.
né, que vai absorver aquela umidade ambiental. Isso daqui não existe. Não existe. O que você está fazendo? O quê? Primeiro, para a pessoa ter a umidade, ela vai pegar a umidade pela água que você dá para ela. E nós não bebemos água. Você não dá água para o teu filho. Mas meu filho tem problema no nariz. Ele também não vai absorver. Você tem que pingar uma solução salina no narizinho dele à noite. Toda noite é legal pingar isso daqui, né, porque dá uma limpeza. Então, pinga isso daqui, dá água para ele e deixa ele dormir. Né? A outra água que você coloca aqui nos umidificadores, você está alimentando ácaro. Ácaro e criando bolor na tua parede. Né? Aquele bolor e os ácaros é que vão fazer aquele cocôzinho dele que vai te dar, se na parte superior vai te dar rinite, se respira mais profundo vai te dar asma. Então, seu filho está com asma, está com rinite, está com alergia, você fala assim, para cuidar da alergia dele, o que eu vou fazer? Vou colocar um umidificador. Aí ele começa a tossir mais, você põe 2 umidificadores. Você põe mais uma toalha molhada, mais uma bacia, e você está matando o teu filho. Né? Mas pelo quê? Pelo desconhecimento. Então, o teu quarto tem que estar seco. É a vantagem do ar-condicionado que você falou. Uma das maiores vantagens do ar-condicionado é que ele seca o ambiente. Tá? Para secar o ambiente, você deixa o ar mais salubre. Tá? Só que você tem que fazer o seguinte, você tem que, pelo menos uma vez por semana, você tem que tirar aquela gradezinha, vai até o tanque, você vai gastar 1 minuto e meio. Lava com água e sabão, depois coloca de novo. Uma vez por ano, chama um técnico para fazer uma limpeza mais profunda. E pode usar até no inverno também. Essa parte da limpeza que eu acho que é uma vez por semana, acho que ninguém fácil, aqui na mesa nossa, faz. Nossa, Deus do céu. Não, acho que aqui na Tem mesa gente que nem sabe que abre, mais né? fácil fazer regime. Tem gente que nem sabe que nem tem sabe acesso que ao interior do ar. Você abre assim, tem uma janelinha ali. 1 minuto e meio por semana. Doutor Bactéria, na última participação que o senhor teve aqui no Gente que Fala, o senhor, logo depois que o senhor participou do programa, veio uma pergunta, da Ana do Carmo. O senhor fez referência à escova de dente. Sim. Né? Como é que faz? Esguicha no Bom, relacionado com a escova de dentes, primeiro que a pessoa tem que já tomar cuidado com o ambiente, né? A pessoa não pode, por exemplo, apertar a descarga com o tampão aberto. Que é impressionante o prazer que o brasileiro tem de parece de despedir. Sim, é uma despedida, tem um prazer, né? Um orgulho, né? Aquele orgulho do que ele fez lá. Só que na hora que ele aperta, levanta o spray, né? Que fica por 2 horas rodando no banheiro e cai na escova de dentes. Então você tem que fecha, dá tchau, pode fazer o que você quiser, depois você fecha. Chora, deixa embora. Tudo, aí aperta, descarga sem problema. E sempre que você escovar o dente, você dá uma aspersida, uma solução, esses enxaguatórios bucais. Uma aspergidinha, depois guarda com as cerdas para cima, mas nunca dentro da caixinha. O que a Ana do Carmo deixou registrado aí, o senhor falou sobre... Tem pessoas que escovam os dentes e depois enxuga na toalha a escova. Então, você tem que dar batidinha no canto da pia, né? Aquela... Mas por que enxugar? O senhor falou, ainda enxuga, né? Como é que... Pessoal, tem gente que enxuga na toalha. Isso, né? Enxuga na toalha de rosto. Essa dúvida que o senhor deixou. Claro. Bom, toalha de rosto e toalha de banho, elas são contaminadas. Então, ela passou para o teu rosto. Tanto que a toalha de rosto tem que trocar diariamente. Toalha de banho de 2 em 2 dias, partindo do princípio que a pessoa se enxuga limpo. Né? Então, de 2 em 2 dias, a pessoa troca. O toalha de rosto... se enxuga limpo. Vamos partir do princípio, que tem molecada que fica em casa, né? A mãe fecha a porta, finge que está tomando banho, mas não toma, né? A pessoa mole, tá? Então, você faz essa parte. Então, toalha de rosto, uma vez, todo dia você tem que trocar. Só que elas estão contaminadas. Da toalha de banho, por exemplo, uma bactéria normal, aquele cacólio, um estafilococcus daqui, eles duram 48 horas. Né? Um vírus HPV dura 1 semana numa toalha. Você vai passar para outra, pode até ter essa contaminação, teoricamente. Então, nada de... Deixa só, cerda para cima, pode pôr no copo, acho muito legal no copo, só que um copo por pessoa. Tem gente que põe, parece que um âmbito familiar no copo. Árvore. Um abraçado, dando beijinho para a outra. Né? Então, nada disso, gente. Cada um com a sua bactéria. Doutor Flávio, o senhor fez esse trabalho também na Cracolândia, trabalho do seu... De intervenção de palhaço. Lá era um trabalho diferente, não era um trabalho de prevenção, era um trabalho já de início de tratamento, vamos dizer assim. Sim. E eu utilizei o palhaço, eu trabalhei lá durante 3 anos, como uma forma de, primeiro, chamar a atenção daquela população, que é uma população que vive num estado de adormecimento da consciência muito grande, e o palhaço era um recurso que eu utilizava para conseguir estabelecer uma relação com eles, e o meu objetivo sempre era encaminhá-los para alguma forma de tratamento, que tem várias formas que são disponíveis ali naquela região, mas não é um trabalho fácil, não é um trabalho... Eles se recusam a aceitar a ajuda. Muitos se recusam, e ali é uma região muito, muito complexa, com
diversos problemas que vão além da saúde pública, né? Que envolve segurança, envolve... A tua presença como palhaço era bem aceita? Era muito bem aceita. Eu sou até hoje conhecido lá das pessoas como o palhaço, né? Que era a forma como eles me chamavam. E eu tinha acesso a todos os lugares que eu queria, porque o palhaço é uma figura inofensiva. Caracterizado sempre. Eu atuava caracterizado e eles me conheciam sem estar caracterizado. Identificam sem a caracterização. Sim, quando tinha um problema mais agudo, assim, psiquiátrico, alguma intervenção que tinha que fazer um procedimento, vamos dizer assim, eu não ia de palhaço, eu ia de psiquiatra, mas mesmo de psiquiatra eles me chamavam de palhaço. Andréia, você disse que lança um site nesta semana, é isso? Isso mesmo. Na quarta-feira, dia 1º de junho, eu lanço meu site, que é www.andrearaal.com.br. E tem a clínica também? Tem um site... eu localizo você? Então, eu também tenho algumas redes sociais. Então, no Facebook eu estou como Andréia Raal. No Instagram, como A Raal Nutri. Então, eu vou soletrar ARAHAL Nutri. No Snapchat também. E a clínica onde eu tenho o meu consultório, aqui em São Paulo, eles também têm o site, que é www.p4b.com.br, onde tem informações de vários setores da área da saúde. Muito bacana. Grato por ter vindo ao nosso Muito obrigada a você. Doutor Tiago, alguma ação específica no dia de combate ao glaucoma? Na verdade, hoje tem, acho que no Brasil, a semana inteira no Brasil como um todo, seja em clínicas, a gente na própria Escola Paulista de Medicina, que é o nosso serviço de glaucoma aqui na Unifesp, a gente, enfim, mais parte de conscientização mesmo, tá? A gente tem feito, lá no Rio de Janeiro, como eu estava comentando na primeira parte do programa, hoje a gente está iluminando o Cristo Redentor com a cor da sociedade, vai ter uma missa, se não me engano, às 18 horas, e o Cristo vai estar verde às 17 horas, vamos dizer assim, vai estar iluminado entre 17 e 18 horas. Mas a ação é contínua, né? Então a ideia, a gente sempre tem a ABRAG, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Glaucoma e Familiares, que faz essa parte de conscientização, e o que eu estou fazendo aqui agora, né? Que eu acho que a ideia também é a mesma. Tem uma forma de entrar em contato direto com o senhor? Tem uma forma de entrar em contato direto, mas acho que principalmente com a sociedade. Então a ESBG, a Sociedade Brasileira de Glaucoma, e a gente na internet tem um canal direto para os pacientes que é Cuidado com Glaucoma. Então, acho que botar ali no Google seja o jeito mais... Glaucoma já vai direto. Vai direto, é o jeito mais fácil. Agradeço a tua gentileza de ter Obrigado pela oportunidade. Gente que fala. Dr. Flávio Falcone, como eu posso localizá-lo, caracterizado ou não? Caracterizado ou não. Eu desenvolvo diversos tipos de palestras, que são programas de prevenção, na verdade, de diversos assuntos, dependência química, depressão... todos os transtornos psiquiátricos, como é que nós na verdade. Sabemos onde tem essas palestras? E o contato da produtora que realiza as palestras é www.palcodepapel.com.br. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Doutor Bactéria, quando eu chego em casa, eu devo tirar o sapato, deixar na porta, como os orientais fazem? Olha, também no extremo, tá? Que nós vamos estar mexendo com a vida das pessoas, né? Mas você coloca um capacho. Se você colocar um capacho na porta da sua casa, você vai livrar de 85% da contaminação que você leva para a tua casa. Tá? Só que você tem que lavar o capacho, então eu indico lavar capacho de plástico. Só que se você for em cemitério... Capaz de plástico, aí é lavável. Né? Então, mas só que se você for em cemitério ou em hospitais, tem que desinfetar a sola do sapato. Tá? Isso não tem jeito, gente. Tá? Que você vai pisar, seu filho vai estar no chão. Tá? Então, só limpar a tua casa, não precisa ter muito querido. Sou super a favor de andar descalço dentro de casa. Tá? Você elimina odor no pé, chulé, elimina problemas de micose no pé. Tá? Então, não precisa ter tanto problema assim, não. Como eu localizo o Dr. Bactéria? Nós estamos no Instagram. Estamos todo dia, estamos dando informações, não é nada comercial, gente, que é o DR de doutor, né? Dr. Bactéria Oficial. DR Bactéria Oficial, todo dia tem alguma informação, umas dicasinhas novas. Hoje eu coloquei como limpar queimadores de fogão. Então, só pedir dicasinhas práticas assim que o pessoal pode pegar todo dia. DR Bactéria Oficial. Quem abra a porta da geladeira, veja o ovo e não se lembre do senhor. Soprar vela de aniversário lembra de mim, ver um cara vomitando com diarreia, a gente lembra só dessas coisas. Mas é bom, pode lembrar. Fazendo a coisa certa, pode lembrar sem jeito, sem problema. Por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, e agradecer principalmente por você ter colocado um grupo de profissionais assim maravilhosos, né? Fantástico, assim, que dá sempre para a gente aprender bastante aqui.
Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.